as outras mães que vivem ou que viveram esse drama. Imagina como é que fica o coração. A gente não gosta nem de pensar, né? Ver os filhos envolvidos com a criminalidade. Detalhe, você ouviu o que essa mãe disse? Mesmo tendo bons exemplos em casa. Ela disse, eu não criei meu filho para isso, né? Eu não ensinei isso para o meu filho. Só que ainda assim eles vão para o caminho errado. E quantas mães vivem esse drama? Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, está aqui já o nosso WhatsApp, ó. Inclusive eu vou aqui apresentar as nossas convidadas, mas antes, você aí de casa sabe, né, que nesse exato momento está sendo nomeado o novo Papa. Então, a qualquer momento a gente pode interromper aqui a nossa programação local para jogar diretamente para São Paulo, onde a gente está também acompanhando paralelo ao Fala Espírito Santo, uma cobertura, então, da nomeação, na escolha, né, do novo Papa. Bom, vamos lá. Aline Hess, obrigada pela sua presença, psicóloga, sempre parceira aqui com a gente no programa. Hoje a gente também recebe aqui a Elisângela e a Cleusa, que são mães e já tiveram suas decepções com seus filhos. Foi isso que aconteceu? Eu vou começar com você, Elisângela. Boa tarde, amiga. Boa tarde, sempre, Roberta. Boa tarde a todos que estão assistindo. Então, eu tive meu filho que entrou na vida do crime aos 13 anos de idade, né, sem ter exemplo em casa, mas infelizmente entrou na vida do crime. E algumas vezes eu mesmo já tive que denunciá-lo. Já tive que chamar a polícia para ele, né? Assim, é algo muito difícil uma mãe passar, porque não é isso que a gente espera do filho. A gente não cria o filho para isso. E, infelizmente, a gente ainda ouve muita crítica, como se nós fôssemos realmente culpados. Hoje você consegue, então, separar isso, né? Entender que você não é a culpada, mas na época você acaba que isso aconteceu, você acabou se sentindo? Com certeza. Me sentia fracassada como mãe. E eu tive o Diogo e tive o Tiago, que são, né, meus dois filhos. E o Tiago sempre trabalhador, aquele menino tranquilo, nunca me deu trabalho. E o Diogo já foi para essa vida. Então, com o tempo, eu entendi que aquilo era escolha. Porque não foi a educação que ele teve, não foi esse exemplo que ele teve dentro de casa. E assim, dois filhos, do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação. Então, eu comecei a pensar assim, é escolha. Não foi, eu acho que por mais também que os pais acertem, acabe errando em alguma coisa, porque também não somos perfeitos, mas eu entendi e parei de me culpar. Mas no início é muito doloroso, é muito difícil você ter um filho nessa situação. Cleusa, você também entende a dor dessa mãe que a gente viu ali agora? É muito sofrido, né, assistir essa imagem? Eu entendo, porque eu também passei por isso, de ter que ligar para o 190 e chamar para vir buscar meu filho. E dói muito. Eu tive que depois, passou uns dias, eu tive que ir no DPJ para depor contra o meu filho. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Mas hoje em dia eu vejo que eu fiz certo. Porque hoje em dia eu tenho ele vai fazer 34 anos agora, dia 29 de maio. Né? Ele ficou 1 ano e 6 meses e 4 dias preso. Aí dessa vez para cá, ele, graças a Deus, ele começou a trabalhar, né? Antes ele não queria nada com nada. Eu falava, meu filho, não foi assim que eu te criei. Deus não me deu você para mim ver você morto por mão dos outros. Se você continuar assim, isso que vai acontecer. E eu lutei, sabe, Roberto? Eu lutei muito e até hoje eu luto. Eu peço muito a Deus para a vida dele, porque ele ainda não está assim 100%, né? Mas eu creio em Deus que isso vai acontecer. Através eu pedi, né, muito a Deus para a vida dele. Eu peço, às vezes eu chego na igreja, eu a lembro mais dele do que de mim. E aviso de mãe, eu peço, né, as pessoas, os adolescentes, jovens que estão ouvindo, que aviso de mãe é aviso de Deus. Se a mãe está ali avisando, escuta o que sua mãe está falando, porque o dia de amanhã pode a sua mãe ver você no caixão, e isso é coisa que mãe nenhuma quer. Né? Daqui a pouquinho a Elisângela vai falar pra gente, porque foi exatamente o que aconteceu com ela. Mas antes, Aline, a gente está aí, né, na Semana das Mães, e quando a gente pensa assim, amor de mãe é um amor incondicional, né? A gente sente isso de fato, mas isso também é um ato de amor?
Você diz em relação a denunciar, chamar a polícia, sim, com certeza. É uma decisão muito difícil, não é uma decisão fácil. A gente não pode dizer simplesmente, faça isso porque esse é o certo. Teoricamente é o certo, né? Mas se a gente pensar em todo o contexto como mãe, a gente pensar... a gente sempre acredita, né, como mãe, que o nosso filho pode ser diferente. A gente acredita que... E muitas vezes nessa crença de que ele pode ser diferente, a gente pode também se iludir. Né? E nessa ilusão não fazer necessariamente as melhores escolhas, mas a denúncia, o chamar a polícia, apesar de ser uma decisão muito, muito, muito difícil e dolorosa, certamente é o melhor que pode ser feito naquelas condições em que se encontra, né? Se tratando de jovens que estão se expondo ao crime e tudo mais. Infelizmente, claro, a gente fica com receio, né, da possibilidade de ir para a cadeia. A gente sabe que hoje o nosso sistema penitenciário ele não é restaurativo. A gente sabe que lá dentro também não necessariamente eles estão seguros. Mas quando a gente vê mães de jovens que estão nessa situação do crime, a maioria prefere que eles estejam na cadeia do que na rua. Convido você aí de casa a participar desse assunto com a gente. É tão forte, né? A gente pensar assim, de repente, o filho se envolve com a criminalidade. Como é que fica o seu sentimento de mãe? Você teria coragem, por exemplo, de denunciar a polícia? Qual seria a sua reação? Vou pedir para soltar de novo, então, o momento em que essa mãe, gente, é uma imagem emocionante, viu, coitada? Ela se desespera ao saber que o filho participou do assalto, olha só. Gente, desculpa, eu tô com tanta vergonha de vocês. Bota em cima dele aí o pé. Vai. Me perdoa, 18, me perdoa, gente, me desculpa. Eu não te criei pra isso. Por que tu fez isso comigo? Ai, é o presente que tu me deu no Dia das Mães. Qual foi sua reação imediata, Elisângela, quando você soube do que seu filho estava fazendo na época? Decepção. A palavra, eu acho que resume, é decepção. Tanto você fica decepcionado com o seu filho e, de certa forma, com você também. Porque você falou, olha, eu fracassei como mãe. Aonde que eu errei como mãe? Você entra em desespero, assim? Uma cena chega a ser parecido com o que a gente viu dessa mãe? Na hora, sem chão? Sem chão, né? Você perde raciocínio, perde tudo. Mas eu nunca fui, assim, de gritar e tal, assim. Eu sempre fui mais contida em chorar dentro de casa, do quarto. Mas, assim, realmente é desesperador. E quando a gente vê essa cena, como eu já passei, parece que a emoção aflora ainda mais, a gente sente, porque, tipo assim, eu sei o que essa mãe está sentindo. Eu sei a dor dela porque eu já passei por essa dor. Então, parece que aflora e dói um pouquinho mais. Já tem aqui muitas participações, a gente dizendo, eu vivo isso, não ensinei a ele coisas erradas. Ele fez as escolhas, mas eu oro muito por ele, para Deus libertar meu filho dessas coisas. Eu tenho 2 que são uma bênção. E hoje ele se encontra preso desde 2020. Tem outra telespectadora dando boa tarde, falou, eu vi meu filho morrer sem poder fazer nada. E eu fiz de tudo para isso não acontecer. É aquilo que você disse, né, Aline? Tem muitas mães que chegam, então, num ponto que preferem até ver o filho preso do que morto. Boa tarde, eu passei por isso, meu filho entrou na criminalidade aos 15 anos de idade e hoje ele está com 30 anos, está preso, faz 9 anos que vai fazer, né, enfim, vai fazer 9 anos, então eu sei o que essa mãe aí passou. Outro comentário, o meu nunca assaltou, mas gosta de pegar as coisas das pessoas, se tiver oportunidade. E eu falo com ele que se repetir eu vou chamar a polícia, e ele pensa, acho que ele não pensa, né, e acaba agindo dessa maneira. E essa mãe reza para que esse filho saia dessa vida. O Cláudio também falou que a esposa dele precisou ligar para a Força Tática para tentar resgatar o próprio filho. Me explica melhor, Cláudio, o que aconteceu? Tá bom? Pode continuar mandando aqui comentários para a gente. Aline, do que a gente viu ali nesse apelo que essa mãe faz, nesse desabafo, enfim... Essa semana a gente mostrou uma mãe, 3 casos de mães que estavam agindo errado na frente dos filhos. Mães que levaram o filho para o supermercado para roubar, para furtar na frente das crianças. A outra que deixou a criança abandonada ao relento para poder ir para a night, para a balada. A outra que deixou maconha caída no chão da casa, o bebezinho pegou e comeu. São crianças que a gente sabe que existe a grande possibilidade de aprender com o exemplo. Já nesse caso que a gente mostrou, essa mãe relata que não foi isso que ele aprendeu em casa.
né? Como é que fica o sentimento dessa mãe em relação à criação? Porque a gente pensa assim, eu vou educar, eu faço tudo certinho. Chega uma hora, parece que as coisas desandam. Se você perceber, Roberta, é importante levar isso em consideração, nessas situações de jovens, adolescentes que se envolvem no crime, a gente não vê mães de classe média, a gente não vê mães com alto poder aquisitivo sofrendo com esse tipo de crime. Né? Então, esse olhar social, esse contexto social é importante ser considerado. Né? Na maioria das vezes, a gente está falando aí de jovens negros em situação de vulnerabilidade social, né? Ou mesmo de dificuldades financeiras, que não necessariamente é dificuldades de passar fome. Né? Porque também tem uma diferença muito grande com relação a isso. Mas, sim, com restrições, com limitações financeiras, né? E uma idade onde existe uma necessidade e um desejo de imediatismo. Então, eu quero aquele tênis bacana, eu quero aquela jaqueta legal, eu quero aquele celular. E o crime oferece isso de uma forma tão fácil, tão acessível, tão sedutora para o jovem, que, na maioria das vezes, também já está num ambiente propício para isso, mora em situações, em lugares que isso está muito mais próximo, né? que seduz ele com uma facilidade muito grande para um cérebro que ainda está em formação, que tem dificuldade de dizer não, que tem comportamentos impulsivos, que aquela ideia de uma emoção, é só uma vez, é só um ônibus, é só uma tentativa, é muito sedutora e muito fácil para esse jovem ir. Então, é uma junção de vários elementos, onde dizer que é apenas o exemplo da mãe, ou apenas a forma como a mãe educou, é limitar demais uma situação que é muito mais complexa. Você tocou num ponto aí que a Cleusa viveu isso, né? Essa história na fase da adolescência, se encantar, querer as coisas, o celular. Foi isso que aconteceu pela primeira vez com o seu filho? Foi. A primeira vez ele estava com 14 anos. E foi logo assim que a gente morava no interior, logo que saiu o celular. Lá não tinha, né, celular, era só orelhão, essas coisas. Aí a gente já estava deitado para dormir, e eu mais o meu ex-esposo escutou um telefone chamando dentro de casa. Aí eu falei, mas aqui em casa não tem telefone, vou procurar. E eu levantei da cama, meu ex-esposo levantou também e foi junto comigo procurar. Quando eu cheguei no quarto dele, o telefone estava chamando. Aí, procuro daqui, procuro dali. Quando eu ia debaixo da cama dele, estava dentro de um tênis. Aí eu fui e acordei ele. Acordei ele e falei assim, que telefone é esse? Aí ele não contava porque, devido a essa vida dele, aí eu achava assim, que eu espancando, batendo, eu achava que eu ia consertar ele, fazer dele um homem. Só que não foi isso que aconteceu. Aí eu peguei e falei, você não vai falar para mim, não? Mãe, não sei, eu não sei. Falei, não, o telefone não veio para aqui sozinho. Aí eu peguei e falei, você não vai contar para mim mesmo, não? Aí ele falou assim, não, mãe, eu não fiz nada. Eu falei, fez. Aí eu tinha mais 2 filhos, além dele, né? Eu peguei ele e falei assim, então vamos para a delegacia. Falei, lá na delegacia você vai contar, você não quer contar para mim? Pois ele foi, do caminho, eu morava até bem longinho da delegacia. E eu fui, você não vai contar para mim, não. Você vai contar para a polícia, vai ser mais difícil. Ele não contou. Quando chegou lá, eu falei com o policial, trouxe esse menino aqui, peguei o telefone, entreguei o policial. Falei assim, eu não quero dentro da minha casa nada disso, eu não ensinei ele isso. E esse telefone apareceu no quarto dele, ele não quis me contar. Então, para vocês, ele vai contar. E aquilo ele entrou para dentro da delegacia com o policial e eu saí para fora aos prantos. Porque minha vontade não era aquela de fazer aquilo, né? Mas no momento eu acharia que aquilo era melhor eu fazer. E aconteceu isso essa vez, aí eles entraram com ele lá para dentro, lá conversaram com ele, não sei, passaram uns apertos nele lá, e ele pegou e falou do celular, né? Aí dessa vez para cá eu falei com ele, o dia que você apanhar algo de alguém, pelo amor de Deus, para dentro de casa você não me traz. Você leva para qualquer outro lugar, dentro de casa não, porque toda vez que eu pegar, eu vou levar você para a delegacia. Se você não me contar para me devolver para a pessoa, eu vou ter que fazer isso. E dessa vez para cá ele não fez isso mais. Graças a Deus, né? Ele não furtou mais nada de ninguém. E quando ele ele se entregou, foi por causa de Lei Maria da Penha. Sempre avisava, fulano, você vai acabar uma hora na cadeia. E ele falou, mãe, Lei Maria da Penha é só um papel lá. Falei assim, então tá bom, eu tô te avisando.
Aí, quando foi um dia, ele pegou e bateu na mulher. Aí foi a segunda vez, né, que eu tive que chamar. Aí bateu, eu escutei gritando socorro, que ela morava no mesmo prédio que eu. Aí eu tinha acabado de chegar da rua, eu só joguei a bolsa em cima do sofá e desci correndo de novo, porque eu morava no terceiro andar e ela morava no segundo, né? Quando eu cheguei, ele estava enforcando ela. Aí eu pedi socorro na rua, estava passando um pastor, mais 2 rapazes. Aí eu falei para não bater nele, que ele tinha problema. E eu falei assim, só tira. E ele gritava, não encosta a mão em mim. Aquilo ele tremia e a mão. Eu falei, meu Deus, vai matar ela. Aí eu gritei com ele, falei assim, eu vou chamar a polícia para você. A gente vê que é uma atitude corajosa, né, Aline? A mãe, a primeira vez, levou o menino com 14 anos à delegacia, a segunda vez falou, vou chamar a polícia. E dito e feito. Aí a gente vê outros comentários aqui que chegaram, ó, perdi meu filho com 18 anos, tem 6 meses que enterrei meu filho, tem mais 3 adolescentes, morro de medo de errar de novo. Teve um comentário que chegou aqui também de uma pessoa que falou, Roberta, eu crio uma menina que ela também pega as coisas dos outros. É muito difícil. Então, quando a pessoa começa cedo, Aline, quais são as atitudes? Será que existe uma forma, assim, da gente tentar corrigir da maneira correta? Igual ela falou, a minha vontade era de pegar e socar ele na parede. É vontade dar. Mas o que a gente pode fazer para mostrar o que é certo, o que é errado e que tem consequências? Quando a gente fala, né, que bater não é o melhor caminho, porque o bater não vai resolver, apesar da vontade enorme, tanto de bater, como de esperar que o bater resolva, né? Mas não é esse o caminho que vai resolver. Mas não significa que não tenha que ter consequências muito sérias. Então, tudo que é possível sem ser com a violência é importante. Então, levar para a delegacia, denunciar, tomar um susto. Acho que até mesmo pensar em estratégias assim, vamos visitar uma penitenciária? Vamos fazer uma visita? Vamos ver como é que é essa realidade de quem está lá preso? Vamos ver como é que é isso? Ir acionar o conselho tutelar também, né? Isso, exatamente. Tentar estratégias como mãe, o conselho tutelar também é uma ótima, ir nesses lugares, mostrar essa realidade, dar sustos no sentido de levar para a delegacia, né? É bom que o policial dê susto mesmo. E quando a gente fala susto, mais uma vez, não é com violência física, né? A gente espera que as autoridades ajam de uma forma ética, né? E essa é uma forma que com certeza vai trazer consequências. E ficar em cima. Mas, infelizmente, assim, não se tem o controle, né? Quando a criança é pequena, está embaixo dos nossos olhos. Mas, na medida que eles vão crescendo e vão tendo autonomia, e os pais e as mães também têm a sua vida, também tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, eles ficam muito vulneráveis, né? E aí entra a necessidade também do Estado em oferecer contraturno da escola, atividades que possam colocar esses jovens para eles saírem das ruas, né? Onde, mais uma vez, a gente volta naquele assunto, né? Os pais e as mães trabalham das 8 às 18 e os filhos têm escola das 7 ao meio-dia. E o resto do dia, onde esses jovens podem estar, onde eles podem estar, para poder não estar tão vulnerável a essas seduções que o crime pode colocá-los. Para depois, infelizmente, o que puder ser feito, né, para que depois a gente não veja desfechos ainda mais tristes, que foi o que você, infelizmente, como mãe, precisou se deparar. Mas que bom que hoje você está aqui, né, como uma pessoa que conseguiu ressignificar tudo isso. Foi muito difícil, né? Tem 11 anos que ele faleceu, ouvindo a fala da doutora, né? A gente lembra do que a gente já passou, mas tudo isso que ela falou eu fiz. Procurar conselho tutelar, fazer visitar presídio, chamar a polícia, tudo. Botar em clínica, tudo eu tentei. Mas, infelizmente, hoje tem 11 anos, esse ano faz 12 anos que eu enterrei o meu filho, né? Perdi, né? Ele foi assassinado aos 16 anos de idade, deixando uma lacuna enorme em nossa casa, mas a gente crendo que esse foi o milagre que o Senhor operou. Muitos não entendem, mas esse foi o milagre que Deus operou na minha vida. Obrigada pelo seu depoimento tão verdadeiro aqui com a gente. Feliz Dia das Mães. Obrigada, para você Receba também. o nosso abraço. Obrigada também, Cleusa, pela sua participação aqui com a gente. Eu posso dar só um recadinho? Eu gostaria de deixar aqui, falar para o meu esposo, amanhã é aniversário dele, 32 anos de casado, o quanto eu amo ele, o quanto eu agradeço por ele ser o pai, a voz, o meu marido. E eu amo muito você, Edmilson. Um beijo. Beijão, Edmilson. Que declaração linda. Beijo, tchau, gente.